Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando, né? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos. São aspectos que a gente já viu ao longo do ano, né? Só que eles vão ser aplicados agora à orgânica. A gente já viu esses aspectos físicos dentro da inorgânica, como por exemplo polaridade e ponto de ebulição, que vão ser os assuntos que a gente vai abordar hoje. Só que a gente vai aplicar eles dentro da orgânica em si, né? Certo? Pois bem, vamos começar então. Ponto de ebulição. Vocês bem sabem, né, que a gente possui na natureza três estados físicos da matéria. A gente tem o sólido, o líquido e o gasoso, né? Eu vou desenhar aqui para vocês, para ter uma representação do que seriam o sólido, o líquido e o gasoso. Esse primeiro vai ser o sólido, que é líquido, e aqui o gasoso. E eu vou desenhar para vocês a distribuição hipotética, né? Uma representação de como seria a distribuição molecular dentro de cada estado físico, certo? Se a gente estivesse falando de um mesmo composto, né? Certo? Bem, aqui nesse primeiro a gente tem estados sólido, líquido e gasoso, como eu havia comentado antes. Essas bolinhas, elas representam a distribuição das moléculas dentro de cada estado físico da matéria, certo? Nesse primeiro a gente tem o sólido. O sólido, a gente vai ter uma força de interação entre as moléculas constituintes desse certo composto com maior intensidade, essa força. Por isso que eles vão estar mais agrupados as moléculas. Consequentemente, como elas estão mais agrupadas, elas não têm muito espaço para se mexer. Então, dentro desse estado físico, a gente vai ter uma força de interação que aproxima as moléculas e mantém elas juntas bem forte. E, consequentemente, a gente vai ter uma energia cinética menor. Por quê? Porque elas não vão ter tanto espaço para se mexer, né? A energia cinética, lembrando a vocês, que é a energia do movimento lá na física, certo? No estado líquido, a gente vai ter essa força de interação um pouquinho mais fraca. Não tão fraca quanto no estado gasoso, mas um pouquinho mais, certo? Por isso que a gente tem essa representação, elas ainda estão com uma certa aproximação, mas não tão forte quanto no sólido, né? A gente vai ter uma força de interação um pouquinho mais forte, né? Quer dizer, um pouquinho mais fraca, desculpe, mas não tão intensa quanto no estado sólido. E, consequentemente, a gente vai ter uma energia cinética maior do que no estado sólido, porque as moléculas elas vão ter uma maior mobilidade dentro do sistema em si, né? E no estado gasoso, a gente vai ter uma força de interação muito, mas muito fraquinha em comparação ao sólido, e a gente, ao contrário, a gente vai ter uma energia cinética muito maior do que no estado sólido, certo? Relembrando a vocês também, né, que, que essa força de interação ela vai afetar diretamente, né, no nosso estudo do ponto de ebulição daqui para frente. Porque quanto mais forte for essa interação, mais difícil vai ser a gente quebrar ela para efetivamente mudar o estado desse determinado composto na química aqui, certo? Passando então, a gente vai partir agora para a parte de comparar os compostos de mesma função. A gente vai comparar em relação ao ponto de ebulição, para ver que composto
tem um maior ponto de ebulição que o outro, né? E assim por diante, certo? Pois bem, quando a gente está trabalhando com compostos de mesma função, por exemplo, hidrocarboneto, que é, que é a função mais básica, né? Mais simples, que como o próprio nome já diz, hidrocarboneto, é hidrogênio e carbono, certo? A gente vai seguir a seguinte lei para comparar os compostos de mesma função. Quanto maior for a cadeia carbônica, né, desse dado composto, maior vai ser a superfície de contato, né, e maior vai ser o ponto de ebulição. É meio autoexplicativo, né? Quanto maior for essa cadeia, né, mais distribuída ela vai estar, né? Ou seja, ela vai estar, se a gente pegasse, por exemplo, um lápis, né? E quisesse comparar lápis de diferentes tamanhos, né? Se a gente pegasse um grande e um pequeno. E a gente fosse analisar a questão da superfície de contato, né? Quem é que vai estar tocando uma maior área? A gente vai poder concluir, né? Só de olhar que o lápis com o tamanho maior vai ter uma superfície de contato maior, né? É mais ou menos esse parâmetro que a gente vai ter aqui dentro da comparação de compostos de mesma função, certo? Separei um exemplo aqui para demonstrar para vocês. Aqui a gente tem um pentano, que é um hidrocarboneto composto por 5 carbonos. E embaixo a gente tem o propano, que é um hidrocarboneto composto por 3 carbonos. Como eu havia comentado antes, a gente vai seguir aquela determinada, entre aspas, lei, né? Que quanto maior for a cadeia carbônica, maior vai ser a superfície de contato e, consequentemente, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, olhando assim, a gente já pode concluir que o pentano, né, ele tem uma maior cadeia carbônica, porque em comparação com o pentano, com o propano, ele tem 2 carbonos a mais, né, ele tem uma cadeia carbônica maior. Consequentemente, vai ter uma superfície de contato maior e, por sua vez, um ponto de ebulição maior. Então a gente pode concluir, né? Em comparação, vamos botar esse daqui como sendo o número 1. Espera aí. Desculpa aqui. Peço perdão aqui pelo meu desenho. Vou tentar de novo aqui. Número 1. Isso aqui sendo o número 2. Em relação ao ponto de ebulição, vou abreviar para ficar mais fácil. Opa, peço perdão. Ponto de ebulição. O número 2, ele é maior do que o ponto de ebulição do, do número 1. Certo? Vamos seguindo então. Mas se a gente se questionasse, né? Se a gente tivesse um isômero, né? Isômeros, relembrando a vocês, são aqueles compostos que possuem a mesma quantidade de. Mais para frente a gente vai ter um estudo mais aprofundado nessa questão, mas basicamente para vocês saberem, são compostos que têm a mesma função. Quer dizer, função não é mesma quantidade de carbonos e mesma quantidade de hidrogênio aqui no caso, né? Que a gente está trabalhando de carbonos. Ambos eles vão ter a mesma quantidade, né? 7 carbonos e 16 hidrogênios, certo? Ambos vão ter a mesma identidade, né? Como é que a gente vai fazer essa análise, né? Se os dois têm a mesma quantidade de carbonos. A gente vai seguir a seguinte lei, entre aspas, né? Quanto maior for a cadeia principal, né? Relembrando vocês, é aquela cadeia que tem o maior número de carbonos. A gente pode usar aqui o 2,3-metilpentano, né? E o heptano. A maior cadeia, né, dentro
desse composto aqui, vou chamar ele de número 1. Peço perdão aqui, vou redesenhar o número 1. A maior cadeia, né, sequência de carbonos que a gente vai ter, né, que vai ser a nossa principal, vai ser essa daqui, né, que tá aqui, ó, seguindo com a numeração, 1, 2, 3, 4, 5. Porque se a gente terminasse indo daqui para cá, seria ainda menor que a outra que eu comentei, né? Então, a nossa cadeia principal tem que ser a maior entre dentro desse determinado composto. Essa que a maior cadeia, né, vai ser a cadeia principal. E aqui no heptano a gente não precisa, porque ele não é ramificado, né? Mas enfim, vamos para a lei, né? Quanto maior a cadeia carbônica principal, né? Ou seja, quanto menos ramificado for, maior vai ser a superfície de contato e, consequentemente, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, comparando esses dois aqui, a gente pode ver que o heptano aqui, ele não tem nenhuma ramificação, né? Então, consequentemente, né, em comparação ao composto número 1, ele possui duas ramificações. Então, a gente vai poder concluir, né, segundo essa lei entre aspas aqui de baixo, que o ponto de ebulição do composto número 2 vai ser maior do que o ponto de ebulição do número 1, certo? Bem tranquilinho para comparar compostos de mesma função, ok? Seguindo então. E agora, para comparar compostos de diferentes funções, a gente não vai poder usar as mesmas leis, entre aspas, que eu apresentei a vocês anteriormente. A gente vai ter que ter uma distribuição diferente para ver diferentes aspectos dessas funções, né? Porque a gente não vai estar trabalhando com coisas iguais, né? Por exemplo, a gente não vai poder usar o mesmo parâmetro quando a gente estiver comparando um hidrocarboneto com um ácido carboxílico, porque a gente vai ter a presença de oxigênio ali que ele vai afetar diretamente a questão de ponto de ebulição, né? Então, quais, quais aspectos que a gente vai ter que levar em consideração aqui? A gente vai ter que ver a polaridade, né? Que é um conteúdo que a gente já viu, né? Que a gente aplicava em inorgânica, só que agora a gente vai aplicar ele na orgânica. E ela vai ser um dos principais fatores que vai influenciar essa questão do no ponto de ebulição. Relembrando a vocês, polaridade nada mais é que a capacidade dentro de uma molécula de um certo elemento puxar a nuvem eletrônica para si, né, em um determinado, entre aspas, canto, para a formação de polos, né. Consequentemente, o, essa molécula vai ser polar, né. Lembrando que isso está diretamente ligado com a eletronegatividade dos elementos, né. Quem é mais eletronegativo tende a puxar mais essa nuvem eletrônica para o seu lado do que outros, né? Por exemplo, lembrando você, quer dizer, por exemplo, não, lembrando a vocês, o flúor é o nosso elemento mais eletronegativo da tabela periódica, né? E toda a característica também, lembrando, muito importante, que tem eletro no nome, não é aplicada aos gases nobres, certo? Lembrando a vocês, a gente vai ter que ver a questão do momento dipolar resultante, vou dar um exemplo aqui para vocês, da molécula F2, né? Ela é uma molécula apolar, em função de que a gente não vai ter um momento dipolar resultante, porque vou representar o momento dipolar resultante como sendo alfa, certo? A gente vai ter esse alfa aqui como sendo zero, né? Porque nenhum elemento vai se sobressair sobre outro, né? Ou seja, a gente vai ter uma molécula apolar. E se a gente tivesse, por exemplo, elementos diferentes, né? Lembrando vocês, a água, né? Nosso maior exemplo.
que a gente tem elementos diferentes, ou seja, a gente vai ter um momento dipolar resultante, né, dessa molécula. Lembrando a vocês que a geometria da molécula da água é a geometria angular, né? Como a gente bem sabe, o oxigênio ele vai ser muito mais eletronegativo, né, que o hidrogênio. Consequentemente, ele vai puxar a nuvem eletrônica dessa molécula mais para ele. Consequentemente, a gente vai ter um lado com maior concentração de elétrons do que outro, a gente vai ter a formação de polos, né? A gente vai ter tanto desse lado quanto desse lado uma, uma, uma força, né, que vai puxar os elétrons e a gente vai ter um momento dipolar resultante, né, que a gente vai ter uma concentração de elétrons, a gente vai ter vou representar como novamente pela letra alfa, diferente de zero. A gente vai ter uma resultante aqui, né, do momento dipolar. E, consequentemente, a gente vai ter uma molécula polar, né? Vou identificar aqui para vocês, lembrando. Polar. E aqui, a gente tem uma molécula apolar. Certo? Só que aqui a gente vai, lembrando vocês, a gente está vendo, eu dei exemplos de duas moléculas inorgânicas, né? Mas de nada tem de diferente em relação à orgânica. É a mesma ideia, a gente não vai mudar em nada. A única coisa que a gente vai mudar é que a gente vai estar trabalhando mais com vai ter muito mais carbono, né, dentro das moléculas que a gente está trabalhando, certo? Bem, relembrando a vocês novamente, dentro do conteúdo de polaridade, a gente pode diferenciar, né, a certa intensidade de forças uh, de forças que regem, né, dentro da molécula. A gente tem a ligação de hidrogênio, a gente tem a força de polo ou de polo permanente, e a gente tem a de polo induzido ou força de Van der Waals, né? Lembrando vocês, a ligação de hidrogênio ela ocorre entre moléculas polares que possuem a ligação do tipo H-FON. O que é o H-FON? É quando a gente tem um hidrogênio ora ligado a um flúor, ora ligado a um oxigênio ou a um nitrogênio, certo? Tendo esses três tipos de ligações, né? Um desses três tipos, um hidrogênio ligado a um flúor. Peço perdão para vocês, minha letra não ficou tão boa assim. Tentar, tentar de novo aqui. Se a gente tiver um hidrogênio ligado a um flúor ou a um oxigênio, ou até mesmo um nitrogênio, a gente vai ter a existência dessa ligação de hidrogênio. Lembrando a vocês, lá no conteúdo de polaridade, a força, né, quem é mais forte, né, quem é a ligação de hidrogênio, ou a de polo, ou a força de Van der Waals, a gente sempre vai ter a ligação de hidrogênio como a maior. Opa, desculpa. Peço perdão para vocês. Espera aí que não apagou aqui. Desculpa. Agora sim. Aí. A gente vai ter a ligação de hidrogênio como sendo a mais forte. Depois a gente vai ter a de polo. E a mais fraquinha que a gente vai ter é a força de Van der Waals, né? Lembrando vocês, toda a ligação polar, né, classificada como polar, ela vai que não se encaixa dentro do H-FON aqui, ela vai ser classificada como de polo. E as ligações apolares, né, elas vão, quer dizer, com uma polaridade muito, mas muito fraca, né, elas vão
vão realizar essa força aqui, a força de Van der Waals, né? Elas vão ser regidas pela força de Van der Waals. A interação entre as moléculas, né? Pouco polares. E dentro agora da orgânica, né, em si, a gente vai ter essa certa distribuição aqui das funções dentro de cada força, né? Nas ligações de hidrogênio, a gente vai ter o ácido carboxílico, a gente vai ter o álcool, o enol, o fenol, as aminas e as amidas primária e secundária. E na força de polo, a gente vai ter o éter, o aldeído, a acetona, o éster e a amida terciária. E por último, como força de Van der Waals, que é que quando a gente tem uma molécula com pouca polaridade, a gente vai ter os hidrocarbonetos, certo? Em relação à força, eu já havia comentado, né? Quem é mais forte entre as três. E essa força ela vai ser diretamente proporcional ao ponto de ebulição dessas moléculas, né? Também do composto que a gente estiver trabalhando, né? Se ele tiver uma ligação de hidrogênio ou ou de polo induzido, né? A mais forte vai ser, como eu havia comentado antes, a ligação de hidrogênio. Consequentemente, a gente vai ter um ponto de ebulição mais alto. A de polo, a gente vai ter um ponto de ebulição intermediário. E na força de Van der Waals, a gente vai ter um ponto de ebulição baixo, certo? Agora vamos para o nosso último assunto da aula de hoje, bem tranquilinho, que é solubilidade. Solubilidade é a capacidade, né, que uma substância possui de dissolver outra. Quando estudamos as características químicas que levam à solubilidade, né, chegamos à conclusão que a polaridade está totalmente relacionada, com uma lei, né, dentro, dentro desse aspecto, né, que é que semelhante dissolve semelhante, né? Ou seja, nesse certo aspecto a gente vai usar a polaridade, né? Ou seja, molécula polar dissolve molécula polar. Molécula apolar dissolve molécula apolar. Lembrando a vocês, por último agora, a única molécula apolar, AP, eu vou abreviar, é os hidrocarbonetos. Vou deixar também abreviado. Hidro C, hidrocarbonetos, certo? A única molécula composto apolar que a gente tem dentro da orgânica é os hidrocarbonetos, certo? Bem, obrigado pela atenção de vocês nessa aula de hoje. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. E um forte abraço.